Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sei que você estuda bastante, você é uma pessoa esforçada, mas de vez em quando bate uma preguiça e você começa a entrar no ciclo de procrastinação. Hoje eu vou te falar 5 hábitos que você tem que eliminar para você ser um estudante de sucesso e ter sucesso nos seus estudos. Quer saber como? Muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta, criador do canal Motive o Cérebro. Vamos decolar e bora pro vídeo. Vamos mergulhar profundamente agora nos hábitos que podem estar atrapalhando você de alcançar o seu sucesso e os seus objetivos no estudo. A primeira coisa é não definir metas claras. Ah, Felipe, eu defino metas claras. Eu quero terminar um livro, eu quero tirar 10 na prova, eu quero ser aprovado no concurso. Isso não são metas claras. Metas claras são: eu vou ler uma página todos os dias, em tal horário, em tal lugar. Eu vou estudar a parte da matéria que eu tenho mais dificuldade para que eu consiga chegar na nota que eu quero. Eu vou focar no processo para alcançar o meu objetivo. Eu vou estudar 20 minutos todos os dias de inglês e você vai estruturar os seus estudos. Dessa forma, o que vai acontecer? Você vai pegar algo que é muito grande, metas de longo prazo, e vai quebrar elas em pequenos pedaços para que você consiga fazer, seu cérebro se acostume e não crie uma resistência. E isso vai fazer com que o seu cérebro sempre esteja motivado e sabendo que esses pedaços pequenos que são mais fáceis, você está alcançando e está tendo uma experiência positiva. E isso tem tudo a ver com o próximo hábito que você tem que tirar da sua vida para você parar de procrastinar nos estudos. É você evitar tarefas difíceis. Você sempre deixa por último, você pula, você vai procrastinando e vai fazendo uma bola de neve. Você começa a fazer pelas atividades, pelos estudos que você mais gosta, pelos que são mais fáceis, e vai deixando ele por último. Nosso cérebro, ele tem um limite entre foco e concentração. Ele vai diminuindo conforme vai passando o tempo, conforme você vai ficando muito tempo numa tarefa. Se você deixa aquela tarefa mais difícil por último, o que vai acontecer? Você vai ter menos foco, menos concentração, vai estar menos alerta e a chance de você procrastinar naquela atividade é muito grande. Então, você deve começar pelas tarefas mais difíceis. E pega essas tarefas difíceis e deixe ela, que nem eu falei, em pequenos pedacinhos fáceis. É muito mais fácil você resolver 3 problemas de matemática todos os dias do que você tentar entender todo o estudo de matemática. Seu cérebro vai criar muito mais resistência. Então, se você divide e deixa seus objetivos, seus passos mais pequenininhos, seu cérebro não cria uma resistência e ele vai ter uma experiência positiva, fazendo com que você não procrastine. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, para de procrastinar, deixe seu joinha aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal, deixe seu like, que isso faz com que outras pessoas também sejam recomendadas pelo YouTube, e se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos, e aqui tem várias playlists com várias coisas que podem te ajudar no seu cotidiano, na sua vida. Uma coisa que faz você procrastinar é você ter distrações constantes. Esse terceiro hábito você tem que tirar assim da sua vida. Por quê? Você tem que identificar o que está te distraindo. É o ambiente? São muitas pessoas? É barulho? É celular? É televisão? O que está te fazendo distrair? O que está fazendo você não ter foco e não ter concentração? Você tem que dar um passo atrás para verificar o que está acontecendo e você eliminar esse fator de distração na hora dos seus estudos, porque senão isso vai fazer com que você procrastine, entre nas redes sociais e aí vira uma bola de neve. Quando você vai ver, você tem que fazer tudo da última hora, não vai conseguir, seu cérebro não vai dar conta e você não vai ter sucesso naquilo que você traçou como objetivo. Galera, eu já fiz um vídeo sobre questões emocionais, experiência de vida, a questão de ambiente, como que ela modula para as pessoas terem procrastinação. Posso deixar até aqui em cima para depois vocês darem uma olhada, mas eu queria também fazer um vídeo focado somente nos estudos. O que vocês acham? Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários, eu quero saber. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo focado em procrastinação com aspectos emocionais, com aspectos de experiência de vida e do ambiente que você reside. Próximo hábito que faz você procrastinar nos estudos e te atrapalha bastante é você não ter um horário regular de estudos. Você precisa definir um planejamento, um calendário, qual horário que você vai estudar, aonde você vai estudar, por quanto tempo. Isso é importante para que o seu cérebro tenha uma rotina e que você não dependa da motivação, porque nem todo dia você está motivado. O que acontece
Se você começa a regular tudo isso que eu estou te falando, você começa a criar um hábito que é o hábito de estudar. E o que é um hábito? Um hábito é alguma coisa automática que não gera tanto gasto de energia e que o seu cérebro não tem uma resistência. Se você faz isso, tem um horário regular de estudos, eu vou deixar um gráfico aqui para você ver. Se você fica tendo esses picos, um dia você estuda bastante, no outro dia você estuda nada, e você não tem uma constância ali naqueles horários de estudo, você não vai ter sucesso e a chance de você procrastinar é muito grande, porque o seu cérebro não vai se acostumar com esse novo hábito. O próximo hábito que atrapalha bastante você, que me atrapalha bastante, que a maioria das pessoas, é perfeccionismo. Pessoal, nós sempre vamos ter dificuldades, nós não vamos fazer a coisa perfeita. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não lembro muito bem aonde que foi, mas o professor de fotografia, ele dividiu a sala em 2 grupos. Em um grupo, eles iriam ter que fazer a nota do semestre deles, eles teriam que fazer acho que 60 ou 90 fotos. E aí, quanto mais fotos eles fizessem, quanto mais chegasse perto daquele resultado, seria a nota deles. O outro grupo, eles precisavam nesse semestre fazer somente uma foto. Mas a foto tinha que ser perfeita, tinha que ser a melhor foto que eles conseguissem. Qual dos dois vocês acham que cumpriu, tiraram a melhor nota e a melhor foto? Por incrível que pareça, o grupo que foi recomendado para que eles tirassem a melhor foto não foi. Foi o grupo que tirou 60 a 90 fotos. Por quê? Porque eles testaram, eles foram vendo o erro, foram aprendendo. Enquanto o outro grupo estava apenas focado em aprender o melhor ângulo, a melhor edição, a melhor iluminação e não praticaram. Então você precisa praticar, porque isso vai fazer com que você vá progredindo e ficando cada vez melhor naquilo que você faz. E eu sei que um dos fatores que atrapalha bastante é a concentração. Por isso eu vou deixar esse vídeo aqui do lado que fala sobre 5 erros que atrapalham a sua concentração nos estudos e como você faz para consertar e evitar. Dá uma olhada aqui do lado, você vai gostar bastante.